Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Igreja de Cristo Jesus, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor. Nós estamos estudando a Bíblia, lendo o Sermão do Monte, especificamente o capítulo 5. Quero convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer dos versos 19 e 20. Mateus capítulo 5, versos 19 e 20. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vejam, Jesus, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, que nós cobrimos num episódio anterior, ele começa a explicar a relação dele com a lei e como a interpretação que ele trará da lei vai abrir os nossos olhos para o entendimento dessa porção das Escrituras. Na verdade, para entender o Antigo Testamento como um todo, dirigindo-se a Cristo. Então, Jesus agora vai nos ensinar o princípio de cumprimento da lei. A ideia é assim, se nos versos 17 e 18 Jesus está falando mais de si mesmo como o cumpridor da lei, e nesse sentido ele proporciona a você a justiça que é dele, nos versos 19 e 20 a gente vai ver ele transformando a nossa relação com a lei, para que nós agora sejamos cumpridores desses princípios. Em palavras teológicas a gente diz assim, se os versos 17 e 18 se preocupam com a minha justificação, o 19 e 20 se preocupam com a minha santificação. Então nós vamos falar não só da relação de Cristo com a lei, mas agora principalmente na forma como ele muda a minha relação com a lei. Eu não cumpro mais a lei para que eu seja justificado, para que Deus me aceite. Eu cumpro a lei como forma de me amoldar àquilo que Deus está formando em mim. Então, se os primeiros versos desse trecho, que começa no verso 17, vai do 17, o 18 até o 19, Jesus está mostrando o interesse dele pela lei, ele está aqui corrigindo o entendimento dos que são avessos à lei sobre como é que nós devemos relacionar com ela. Então, num primeiro momento, Jesus está mostrando que para aqueles que são avessos à lei, nós não devemos descartá-la, ela tem o seu lugar na vida cristã. Contra os que nós chamamos de antinomistas, os que se opõem à lei, Jesus vai mostrar que a lei é boa e ela deve ser obedecida. Porém, existe uma turma de pessoas que se apegam à lei de maneira errônea. Esses são os legalistas. E o verso 20 vai ser uma oposição a eles. Por quê? Porque Jesus fala assim, se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. Veja, Jesus está confrontando o legalismo dos escribas e fariseus. Eles eram apegados à lei de uma forma errônea, de uma forma danosa. Por quê? Não é pela lei em si, que é boa e santa, mas é pela maneira superficial que eles enxergam a lei, dando a impressão de que eles são cumpridores dela. Inclusive, todos os legalistas têm essa tendência. Eles têm uma visão muito superficial do seu pecado e da própria lei. Por isso que eles se acham mais obedientes do que de fato são. Jesus vai mostrar que a lei é muito mais profunda, mexe nas nossas motivações e por isso nós somos muito menos cumpridores dela do que nós imaginamos. Agora, quando Jesus fala que a justiça dos seus ouvintes tinha que exceder a dos escribas e fariseus, você consegue imaginar o choque das pessoas? Consegue? Pensa bem. Escribas e fariseus são as pessoas mais rigorosas no cumprimento da lei, mais zelosas em cada detalhe da lei. E, no entanto, Jesus estava falando assim, olha, tem que superá-los. E não é pouco não, hein? Muito. Como é que você supera a justiça dos que são rigorosos em obedecer à lei? Jesus vai mostrar para os seus ouvintes e para nós que a gente tem que atentar para o espírito da lei, que não havia sido compreendida pelos escribas e fariseus. Eles desprezam o espírito da lei. Os legalistas, eles se atêm à letra da lei e não entendem o espírito com o qual ela foi cunhada. Então,
mais justo do que os fariseus não é mais no sentido de quantidade, tem mais a ver com tipo. Então não é no grau, mas no tipo de justiça. Então não é mais santidade no que tange a fazer mais atos de caridade ou de justiça, ou fazer mais atos que dão a impressão de que você é uma pessoa correta, mas é no tipo de justiça que você abraça para si. Uma justiça que não se exibe, uma justiça que é humilde, inclusive interna. Vou dar um exemplo que Jesus usou para chocar a geração. Lembra que ele contou a parábola do fariseu e do publicano? Pois bem, se você lembra dessa porção das Escrituras, o fariseu é o homem que se acha plenamente cumpridor da lei e vai até além da lei, para mostrar que ele é muito justo, enquanto que o publicano é uma pessoa que confessa o seu pecado e no final Jesus diz que ele é exaltado. A justiça desse publicano excede em muito a do fariseu. Porque nós estamos falando de um tipo distinto de justiça, que envolve inclusive nossa contrição, nosso reconhecimento da grandiosa santidade de Deus, de uma lei que mexe com as nossas motivações e que nós infringimos com frequência. Então, um tipo de justiça distinta. A justiça de Cristo se apresenta a Deus antes do que aos outros. Pensa bem, os fariseus gostavam de se mostrar em praça pública. Jesus disse, nada disso. Você quer mostrar que você é espiritual? Faça no seu quarto. Você quer mostrar que você é devoto? Então faça isoladamente. Você quer jejuar? Lave o rosto depois para não transparecer que você fez isso. Não comente com as pessoas. Então, a justiça de Cristo, ela não se exibe às pessoas, ela se mostra a Deus. A justiça de Cristo, ela se preocupa primeiro com a raiz, só depois com os frutos. Porque ela sabe que os frutos não virão de forma santa se não for mexida na raiz. Em outras palavras, a gente não aguenta atos de santidade com muita frequência se a gente não mudar a nossa disposição em relação a coisas santas. Quando a gente ama as coisas de Cristo, então praticá-las fica mais fácil. Quando a gente as pratica por dever, antes do que mudar o nosso interior, não dura muito tempo. Então a justiça de Cristo, ela se preocupa com a raiz antes do que com os frutos. Não é que os frutos não sejam importantes, mas isso vem depois. A justiça de Cristo, ela desperta humildade, não soberba. Por mais que alguém seja cumpridor da lei, mais do que outros, ele se enxerga completamente dependente de Deus, carente da graça de Deus. Ele não se exalta. Se ele faz algo que é bom, ele diz é por causa de Deus. Não eu, mas a graça de Deus comigo, como o apóstolo falou. Ele fez muito mais do que outros apóstolos, mas não ele. A graça de Deus com ele. É isso que a justiça de Cristo faz na vida de um cristão. Ela também é libertadora, ao invés de escravizante. A justiça dos fariseus, dos escribas, é uma justiça que escraviza. São as pessoas que se colocam para fazer certas coisas de forma metódica e sem o espírito da lei, sem a disposição para a santidade implantada em seus corações. O que Jesus está propondo, então, é aquilo que nos parece impossível, ser mais santo do que aqueles que aparentam muito santos. Mas aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Foi isso que os apóstolos aprenderam quando viram Jesus dizer que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles disseram, então ninguém entra. Aí Jesus disse, exatamente, ninguém entra. Mas para vocês entrarem tem que ser mais justos, muito mais do que escribas e fariseus. Percebe? Ele está dizendo que, primeiro, você tem que ter a justiça de Cristo cobrindo as suas falhas. E segundo, que os próprios atos de justiça que brotam de um interior mudado têm que ser agradáveis, aroma suave ao Senhor. Aí sim, aí você herda o reino dos céus. Então, guarde isto para a gente terminar. À medida que você aprende mais da sua relação com a lei, neste e nos episódios que virão depois, pense em como você é carente do Espírito de Deus para transformar o seu interior, para que os atos sejam condizentes com uma mudança interna.